minutos? Não, não se preocupe. A gente vai conversando aqui. Não se preocupa com o tempo. Leva 3 dias e eu tenho que trabalhar. A gente volta. Fala o teu nome todo. Maria Cristina Maris, com Z, Mazagão com S. Mazagão com S. Tá bom. Então vamos começar. Como é que você conheceu o Mário Covas? Como eu conheci pessoalmente. Porque conhecer, a minha geração obviamente conhecia, né? Desde sempre. E principalmente a partir do célebre discurso dele em defesa do Márcio Moreira Alves, eu sempre fixei o nome daquele jovem. E ele foi cassado e eu não tinha oportunidade de votar nele. Mas naquela época você já acompanhou? Eu sempre acompanhei política, né? E a gente sabia dos fatos. Eu vivi a época da censura, eu sou de 1947, eu tinha 21 anos em 68. Quando foi em 82 que teve a grande volta da eleição para o governo do Estado, eu já era filiada e atuava no PMDB. E eu estava trabalhando voluntariamente na campanha do Montoro. E foi a grande eleição, não só porque a gente ia votar a primeira vez para governo, para governador, mas a gente votou para governador, para senador, para deputado estadual, deputado federal e vereador da capital. Foi a eleição onde a gente teve a chapa mais completa. E o Mário Covas era candidato pela primeira vez. Então, desde a hora que eu soube que ele era candidato, eu já tinha decidido que era meu voto para federal. E foi aberto um comitê da campanha dele na Juscelino Kubitschek. No meio do caminho onde eu morava e o comitê do Montoro, eu trabalhava na sede do Madre Teodoro. E um dia eu fui com a cara e com a coragem, bati na porta, entrei e disse, vou votar. Eu vou votar no Mário Covas. Não querem que fale, né? Ai, meu Deus. Parou. Vamos dar então. Você foi no comitê. Então eu, um dia com a cara e com a coragem, bati na porta do comitê. Falei, eu vou votar no Mário Covas. E vim buscar material. Me apresentei, falei que estava na campanha do Montoro. E nesse dia eu conheci a Neuza Zeitlin e a Regina Covas, elas que estavam no comitê. Passou uma semana, na campanha Montoro, eu cuidava de um projeto que era fazer reunião com os candidatos a vereador na capital. E nós estávamos com um problema de espaço, e alguém sugeriu, pede no comitê Covas, que é aqui pertinho. E eu liguei lá, e elas disseram, não, venha, pode vir fazer a reunião. E na primeira reunião que eu fui fazer, elas me disseram, Mário Covas está aí e ele quer te cumprimentar. Já é a primeira faceta que me fascinava no Covas, o reconhecer as pessoas, o ver as pessoas individualmente, o dar atenção a elas. E para mim foi uma maravilha. Eu parecia assim, uma menina de colégio, não parecia que eu já estava no meio político, mas conhecer um daqueles ícones da luta contra a ditadura. Ele foi muito gentil e ele acompanhou de longe 5 minutos da reunião e aí me pediu para fazer uma reunião em Santos, no comitê dele, nos moldes que nós estávamos fazendo aqui, chamava Projeto Brigadas, nem me lembro mais por que chamava Brigada, mas o Projeto Brigadas, projeto grande da campanha, tinham outras pessoas envolvidas e o coordenador era o Carlos Alfredo Souza Queiroz. E aí quando eu fui junto comigo, estava nesse projeto, também foi uma das minhas irmãs, a mais moça, a Tutu, e quando nós chegamos no comitê, ele ainda falou, não, vamos comigo no carro. Então foi uma proximidade assim muito rápida, entre eu chegar perto do Mário Covas e já ir para Santos com ele conversando. Então eu voltando, foi um grupo que desceu, então houve essa aproximação pessoal, que eu volto a dizer que é uma das coisas que me impressionava no Covas, a capacidade de dar atenção para as pessoas. Eu acho que a maior parte das pessoas, as como eu, como meu marido, nós fazemos política por uma ideia, né? Para poder colaborar com as pessoas que nós achamos que devem ir para o poder nas suas várias instâncias, implementar essas ideias. Mas mesmo assim, a gente tem ego, a gente gosta que o trabalho seja reconhecido e a gente tem o lado da emoção.
Eu sempre tive sorte com os meus líderes, eles conseguiram sempre me dar um mínimo disso que a gente gosta de ter. Eu não tenho vergonha de dizer. Agora, com o Covas eu tive várias histórias. Eu ficava às vezes um ano, eu nunca fui na intimidade dele, e ficava um ano, às vezes, sem falar. Mas todas as vezes que a gente se encontrava, e não era só comigo isso, né? Ele tinha ele achava um jeito de falar com as pessoas e dizer, olha, eu sei quem você é. Era muito legal. Eu acho que eu tenho algumas histórias engraçadas. Não, engraçadas não. Mas eu acho que talvez eu possa acrescentar, né, a essa memória, contando os fatos, 2 ou 3 que eu acompanhei e que não estão na história oficial, né, mas e que mostram um pouco esse caráter dele. Vamos contar. Eu já acho que a gente talvez pudesse começar. Uma das características dele era gostar de estar junto do povo, né? E era muito legal fazer campanha na rua com ele, porque ele tinha muito prestígio aqui na capital. Seguramente tinha em outros lugares, mas aqui na capital ele era interessante sair com ele, a reação das pessoas a ele. E eu me lembro de 2 fatos. Numa campanha que não era dele, ele não me lembro de quem, mas ele ajudando numa campanha, e comentou da campanha, agenda atrasada, e nós estávamos atravessando o viaduto do Chá. Lembra como se fosse hoje. E o Maluf, para variar, estava disputando essa eleição. Não me lembro qual é a campanha, mas não era do Covas. E um malufista parou e disse para ele, olha, eu vou votar no Maluf. E aí, minha senhora, 1 hora, porque era tudo que ele queria, convencer o malufista de que ele estava errado, né? E fala, e agenda, e vamos embora, e fala. Então, essa coisa do, eu vou buscar esse voto. Eu vi isso em outros candidatos, eu vejo isso no Serra, que vai disputar via, né, no tempo de fazer campanha com eles na rua, buscar um voto. Isso é muito importante, é valorizar democraticamente, né, o voto, certo? A pessoa percebe isso, pode nem mudar, hein? Mas, e acho que, pelo que eu me lembro, esse dia ele não mudou o voto. Esse é um fato. O outro, eu era chefe de gabinete já no governo dele, ele é governador de São Paulo, do Memorial da América Latina. E ele trouxe a bancada de deputados federais para conhecer o metrô. Ele estava no aguardo de autorização do Senado para um empréstimo, para avalizar um empréstimo para o metrô. E então eles desceram a bancada foi andar de metrô com ele, e eles desceram na Barra Funda, ali no terminal que é colado no Memorial. E os carros estavam aguardando, eles saíram e tomaram os carros lá, teve um café no Memorial, nós estávamos lá aguardando. Isso foi um sábado de manhã. E ele atravessou o estacionamento naquele pique Mário Covas, e o pique de qualquer governador de São Paulo, já atrasado, já correndo, todo mundo correndo atrás dele. E tinha um grupo de senhoras visitando o Memorial. E uma delas, quando elas viram que era o Mário Covas, começaram a aplaudir. Eram umas 10 ou 12 senhoras. E ele acenou, super gentil, mas continuou andando. E uma delas corria as lágrimas. E aí eu perguntei para ela, a senhora está bem? Ela disse, eu preciso tirar uma fotografia com ele. Eu falei, está atrasado. Ela disse, nunca mais eu vou ver ele. Aí eu corri atrás, falei, governador, aquela senhora está chorando, quer tirar uma fotografia com o senhor. Ele parou, ele voltou, e foi 40 minutos. Certo? Aí ele esqueceu a agenda, ele esqueceu, ele tira a fotografia, uma que conta a história do neto, a outra que conta uma história que a avó conheceu a avó dele. E aí a sensação que eu tive, pelo menos, ele está em casa. Quando ele encontrava o eleitor, ele estava em casa. Ele não estava ali cumprindo a obrigação de vou tirar uma foto e sair correndo. Essa é uma história que eu gravei muito. Tem as histórias pessoais dele comigo. Um dia eu estava, ele também governador, eu presa no trânsito, na Giovanni Gronchi, num táxi. E tinha um congestionamento e o farol estava fechado. Nós éramos o segundo carro. E o carro ao lado, que também era o segundo, buzinou. E o motorista ainda falou para mim, o que ele quer que faça?
né? O sinal está fechado, buzinou de novo. Aí o motorista olhou, virou para mim e disse assim, olha, ele não está buzinando para o carro da frente, está acenando para a senhora e eu acho que é o Mário Covas. Ah. Então, eu acho que era o Gomes, que era o motorista dele, né? Ele deve ter visto, disse, tá aí. Olha, não há ideologia que não seja completada, tá certo? Ele buzinou para acenar. E aí, ele já estava doente nessa época, já bem no final do governo. E aí aconteceu uma coisa também complementar, porque ele ia receber o rei da Espanha naquela semana. Quando eu cheguei em casa, à noite, a Brasília Arruda Botelho me liga e diz, olha, o governador gostaria de convidar você e o Roberto para o jantar do rei da Espanha. E ela, super perfeita, ainda justificou o convite vindo em cima da hora, porque a embaixada, eu vou ao Brasília, podia me convidar 10 minutos antes, eu nunca vi o rei e nunca fui convidada para jantar no palácio, eu vou, aceito, né? Obviamente, ele me viu na rua, ele lembrou, mas o que ele lembrou? Que eu trabalhava no Memorial da América Latina, que tinha tudo a ver com o corpo consular que ia estar presente, que era o de língua espanhola. Segundo, ele também deve ter tirado do seu arquivo que o meu marido era advogado de uma cadeia de hotéis espanhola. E o Mário Covas sabia disso porque ele inclusive tinha ido à inauguração do hotel e verbalizado para o Malufinho, tinha à época dito para o meu marido, olha Beto, se for importante para você, ele vai. Então, mais um detalhe, olha, eu não tenho, nem eu nem meu marido milhões de votos, nunca dei dinheiro para a campanha, nós só demos apoio, sempre apoio. E ele sempre reconhecia, então comigo, se acontecer comigo, também acontecia com as outras pessoas. Qual você acha que é a principal característica do Mário Covas? Dá para destacar uma principal, uma marca registrada do Mário Covas? Não. Eu não faria isso, jamais. Aliás, eu acho que um líder não pode ter uma característica só. Me desculpe as pessoas que conseguem fazer isso, nada contra, mas eu não consigo. Até porque se for para você dizer que um líder tem uma característica só, você vai dizer que é carismático. E um líder que é só carismático me assusta. Dá essas coisas que a gente vê pela América Latina. Eu acho que ele tinha grandes características. Ele e os outros, os meus outros escolhidos, nos quais eu também votei. Eu acho que ele tinha, antes de mais nada, coerência. Tá certo? Mas ela não pode ser uma característica única, porque para ele ser coerente, ele teria que ter a capacidade de compreensão de processo político e de proposição de soluções, para poder gerar a compreensão. Eu acho que isso ele tinha muito. Ele era um carismático, indiscutivelmente. Mas é que ele tem essas outras qualidades, então eu não jamais diria um líder carismático. Eu acho que ele tinha essa característica, né, de ter ver as pessoas, enxergar as pessoas. Essa característica que a gente sentia nele de gostar de estar no meio do povo. Eu acho essa uma característica importante. E uma liderança nata, né? Nata. O Mário Covas, graças a Deus ele não quis fazer isso, mas eu acho que ele teria a mesma competência que tem o velho Fidel, se ele falasse 8 horas, de manter a plateia atenta, mas ainda bem que ele não tentou, porque pode ser uma característica boa, mas não é uma qualidade, né? De ficar falando a vida inteira. E tudo, né? Um patriotismo, a seriedade política, a seriedade no trato da coisa pública. Eu acho que são tantas as qualidades que eu prefiro não falar uma só. E um defeito do Mário Covas? O gênio, né? Acho que o gênio, sabe? Eu nunca tive, até porque não tinha tal intimidade, mas essa braveza, você sabe o que eu acho? Pode nem ser, eu não sou, você está vendo o jeito que eu falo, eu tenho uma fala dura, e as pessoas às vezes acham que eu estou brava e eu não estou. Pode ser que nem atrapalhasse, e as pessoas que estavam próximas a ele, né, eram de tamanha dedicação a ele, até hoje, tanto tempo depois, que eu acho que não
poderia não atrapalhar, mas propiciou que as pessoas ou mal intencionadas ou que não querem, até porque eu não estou endeusando o Mário Covas, né? Tá certo? Eu não vou explicitar aqui, mas eu discordo, depois de tantos anos de governo, de uma ou duas ou três das políticas que ele implementou no Estado. Né? Certo? E anos depois, talvez eu esteja certo, mas jamais vou sair contando. Tá. Adoraria contar para ele. Adoraria contar para ele. Né? Conversar com ele. Bom, em 82, que foi quando você o conheceu pessoalmente, ele se candidatou a deputado federal, mas havia sido indicado pelo partido para ser vice do Montoro e acabou cedendo o lugar dele para o Orestes Quercia. Você chegou a participar disso, da indicação do Quercia? Não, participei da convenção, mas na época não tinha... participar da articulação, nunca, imagina. Na época não, nem hoje, não sou uma pessoa que governadores me chamam para perguntar o que eu acho. Eu sou uma militante do partido, sou da direção do partido na capital, mas sou uma militante de base. Mas eu participei da convenção com uma tristeza imensa, imensa. E a história do país teria sido diferente se o Mário Covas tivesse sido vice-governador. Respeito profundamente a decisão tomada. O governador Montoro foi uma aula de democracia para o país, especialmente para nós que militávamos no partido. Uma aula de democracia. E ele temia pela unidade partidária. E, então, prevaleceu de que a candidatura, o Quercia contribuiria para a unidade partidária. Contribuiu só para a gente ficar junto com o Quercia mais 6 anos, porque a gente sabe o que aconteceu depois, em 88. Agora, o Mário Covas, vice-governador de São Paulo, a história teria sido outra. E não foi a única vez que o Covas perdeu a indicação. Ele era o nosso candidato em 86 também. A sucessão do Montoro. A sucessão do Montoro. E ele, havia até uma certa mobilização dentro do partido já, na capital e no interior, a gente se organizando, porque a gente sabia que ia ter disputa com o Quercia. E eu me lembro até hoje de uma reunião na casa da Vera Tucci, em Perdizes, que provavelmente foram feitas várias pequenas reuniões, né? Em que ele, pessoalmente, falou para nós: olha, estou pedindo, não sou candidato, nós vamos ter problema, não é a hora de... Não discurso mais uma vez. E aí ele saiu candidato ao Senado, e também foi uma noite horrorosa. Mas fizemos a candidatura, a campanha Quercia, fizemos, eu fui para a rua, eu tenho que justificar isso até hoje, certo? Eu fiz a candidatura Quercia porque a gente acreditava no que ele, Montoro, Fernando Henrique achavam. Vai prevalecer a proposta partidária, tá certo? Vamos ver o que acontece. E essa Vamos ver o que acontece, aconteceu o que aconteceu, né? E você atribui aqui essa atitude do Mário Covas de realmente ser conciliador e de ceder? O Mário Covas era um homem de partido. Nossa, e como? E como? E ele investia no cotidiano partidário, né? Houve um momento que ele era hegemônico na montagem do partido, que eu acho que não me interessa explicar aqui, né? Mas você tem os diretórios têm uma direção e tem os delegados. Mário Covas tinha influência aqui na capital, então era muito impressionante. O que você tinha de direção e de delegados que se autodenominavam covistas e que participavam das articulações que interessavam para o Mário Covas. Agora, isso pode ser visto até como uma forma pejorativa, porque o Quercia faz muito isso. Só que o Mário Covas, ele tinha uma proposta para o partido, ele tinha uma proposta para o país, ele tinha uma proposta para o bairro, para a cidade, para onde ele estivesse discutindo política. Tá certo? Então, o partido seria mais um instrumento. Ele tinha muito forte, repetia muito isso, a importância de partidos fortes na composição democrática do país, né? Ele era indiscutivelmente um homem de partido, não tenha dúvida. Depois, quando ele voltou, quando ele foi para a Constituinte como senador, foi líder, como é que você acompanhou a atuação dele? Olha, na época eu estava na vice-presidência do Conselho da Condição Feminina, que é um órgão de governo aqui do governo do Estado, à época ligado ao gabinete do governador, criado pelo Montoro para elaborar políticas públicas relativas à mulher. Aliás, eu não estava na vice-presidência, mas
Em 86 eu não estava, mas eu estava no conselho, como conselheira. E nós tínhamos várias propostas para a Constituinte. Então, afora meu interesse pessoal de cidadã e de militante partidária, eu tive uma proximidade na votação da emenda da licença paternidade. Tomara você consiga gravar isso, porque isso eu estou lembrando agora. A licença paternidade ela foi muito mal compreendida em 86. Ela foi vista até como uma coisa folclórica. Quando na realidade, hoje está provado, o Conselho só estava na vanguarda, de que o pai tem direito a estar próximo à criança. Mas na época o que nós queríamos era, as nossas informações eram de que as mães, com 3, 4 filhos já, certo? Saíam da maternidade, o seu bebê no colo, faziam cesariana e tomavam 3 conduções. Elas não tinham quem acompanhasse. Quem ainda tinha uma mãe, estou falando das categorias menos favorecidas. Ainda se tivesse uma mãe desempregada, ela teria companhia. Isso está gravando? Tá, né? Só que tá A luz aqui tá. piscando. E aí, eu Vamos cortei? seguir. Depois Não, você pode diz. seguir, pode seguir. E eu me lembro bem que o escolhido para defender a licença paternidade, a nossa proposta era 5 dias para os homens, tá certo? E o escolhido para defender foi um deputado Alceni Guerra. E aí conversamos, ele estava convencido, ele era médico, estava convencido, mas nós conversamos muito e na hora ele fez um discurso emocional lindíssimo. Mas lembrou da mulher dele, do pai da mulher dele. Em resumo, foi um desastre o encaminhamento, também com o maior respeito pelo deputado, mas a gente percebeu a reação do plenário. E quando nós já estávamos prontas para entrar em pânico, o Mário Covas assumiu. Ele percebeu imediatamente que precisava completar. Ele assumiu e se nós temos licença paternidade, hoje em discussão de ampliação, hoje com sindicatos brigando para que ela seja cumprida, os mesmos que não nos ajudaram na época, tá certo? E quem foi que avançou isso? Mário Covas. Tá. Não. Entendi, eu já fui. Vamos ver. Da Constituinte sai a fundação do PSDB. Só tem uma coisinha só antes, que você acompanhou quando ele teve um infarto durante a campanha para a Constituinte? O que você quer dizer acompanhou? Você Eu entrei em pânico. Eu não era eu fazia a campanha, ajudava a campanha, não estava junto quando aconteceu, né? E nem fui do grupo que ficou no hospital. Eu nunca tive essa proximidade com ele. Eu tenho o mesmo respeito, o mesmo apoio e mesmo amor pelo Mário Covas, mas eu não tinha essa proximidade cotidiana. Agora, como é que foi? Eu entrei em pânico. Acho que a gente acreditou que ele saía, né? Até porque a gente já tinha o atendimento que São Paulo tem, né? Graças a Deus, para a saúde, e já tinha esses avanços na área específica cardiológica, mas eu acho que mais do que tudo, pensando agora, hein? Eu acho que na hora que vem a notícia, todas as vezes que ele ficou doente, quando ele estava doente, quando ele piorou, eu acho que a gente entrava em pânico, mas imediatamente via, não, ele vai dar a volta por cima. Era um cara muito forte. Né? Ele era um cara muito forte. Então eu acho que essa coisa a gente devia vir imediatamente. Injusto com ele, né? Não permitir a ele ficar doente. Mas eu acho que pelo menos da minha parte, ele vai sair, nós vamos em frente. E tinha essa história, né, do infarto, que ele deu a volta por cima. Eu acho que é isso. E na Constituinte ainda ele teve aquela participação importante nas CPIs do Collor e dos... Aí já não é Constituinte mais, né? Já tinha terminado o Constituinte, ele era senador. E aí teve a CPI do Collor e dos anões do orçamento. Aí essa atuação dele também, como é que você acompanhou? Eu acho sempre fundamental, né? O Mário Covas, quando falava, ele era levado a sério por qualquer pessoa desse país, inclusive pelo Collor. Mera opinião minha, também pensando agora, o Collor deve ter ficado com medo quando percebeu que o Mário Covas
E aí eu vou me permitir, apesar do depoimento ser sobre Mário Covas, dizer que a atuação do PSDB, principalmente o PSDB paulista, eu acho que o Fernando Henrique também tem o mesmo crédito, né, que o Mário Covas tinha, o Serra, na época deputado, e outros grandes parlamentares. Eu acho que para quem, como eu, acredita no exercício político e ter os líderes que o PSDB tem, e não é à toa que o Mário Covas está lá. Eu acho até que eu comentei com você anteriormente que eu concordo com o Montoro de vez em quando se atrapalhava e chamava o PSDB de PMDB. Nós somos o PMDB. Nós fundamos o PMDB. A grande maioria que está no PSDB hoje foi fundador do PMDB. O PMDB, ele faz parte da história desse país. Ele é a resistência. A resistência é o PMDB. Dentro dele estavam, obviamente, por obrigação da legislação partidária, o todo respeitável Partido Comunista Brasileiro, o Partidão, o PCdoB, as correntes que vieram a formar o PT, mas é o PMDB. E com muita força, influência e comando do Mário Covas, do Montoro. O Fernando Henrique chegou um pouco depois, porque estava fora, né? Mas já se candidatando ao Senado também. E figuras de fora de São Paulo, né? Como Zé Richa, Jarbas Vasconcelos, tinha grandes nomes. E o que acontece? Quando esse grupo não consegue eleger o Mário Covas em 86 e é eleito aquele governador legitimamente, com o nosso apoio, com o nosso empenho, algumas pessoas não, mas eu sou militante partidária, decidiram, eu ouvi o Mário Covas dizer, o candidato ao Orestes Quercia, nós fizemos campanha. Mas logo no começo do governo nós percebemos que nós estávamos caminhando para uma cisão. E eu não sei dizer em que momento a gente percebeu que nós não íamos ganhar o PMDB e que nós íamos ter que sair. E começou um movimento aqui na capital chamado de dissidência partidária. Nós nos organizamos para fazer oposição dentro do partido ao Quercia. Na realidade, nós queríamos um partido novo. E, à época, o Montoro não tinha mandato. E ele tinha um escritório político ali, uma pracinha em frente ao Parque do Ibirapuera. E a gente usava aquele espaço para poder fazer as reuniões, porque você não vai fazer reunião dentro do PMDB para dizer que vai sair do PMDB. E congregava a militância de base. E eu me lembro que nós fomos chamados para receber uma orientação, um pedido. Eu não me lembro onde foi a reunião que a gente recebeu a orientação do Mário Covas, mas me lembro muito bem de uma conversa com a presença do Fernando Henrique, conversando com esse grupo, na casa da Gilda Portugal Gouveia, ali na Vila Nova Conceição, onde o Fernando Henrique e o Mário Covas explicavam para a gente que com a Constituinte em andamento, e o Covas líder da Constituinte, era vital que nós ficássemos no PMDB. E que a gente então se organizasse enquanto dissidência. Eles até incorporariam esse grupo, mas que o Covas na liderança ele poderia dar continuidade e apoio a propostas que nos interessavam e que de outra forma perigava dele não ter força política para passar. Foi meio goela abaixo, mas tinha razão, tá certo. Então nós continuamos com a tal da dissidência, mas nós fomos pensando o partido. Paralelamente tinha um grupo dentro do PMDB chamado MUP, Movimento de Unidade Partidária, não, de Unidade Progressista. Era o MUP, eram os progressistas se articulando a partir da Assembleia Legislativa. Me lembro bem que o interlocutor nosso era o Raul Cristiano, de Santos, e que também já estavam pensando nessa direção. Então nós começamos a juntar forças. Até que um dia o Mário Covas encaminha na... Mas dá só uma paradinha aí, porque ele vai ter que trocar o... Então a dissidência estava organizada, né, e querendo um partido novo. E daí nós fizemos
Aí foram feitas algumas reuniões, eu não me lembro aonde eu fui informada da posição do Mário Covas, e não sou capaz de dizer se foi por ele mesmo, mas com certeza eu ouvi do Fernando Henrique, numa reunião na casa da Gilda Portugal Gouveia, ali na Vila Olímpia, eu e esse grupo, que não era a hora da gente pedir um partido novo, que era o mais importante a gente se organizar enquanto dissidência, deixar claro para a população, né, qual era a posição desse grupo político dentro do PMDB, de oposição a algumas práticas que vinham sendo, que estavam ocorrendo, mas que era muito importante a permanência do Covas na liderança da Constituinte, porque nós tínhamos força, ele enquanto líder, para articular e passar algumas posições que eram de interesse do país. E nós, então, tivemos que engolir, entender, era óbvio, e continuamos com a nossa dissidência, mas já pensando em estatuto, em proposta, em onde haveriam pessoas dispostas a organizar o partido. Você não funda partido só com meia dúzia de pessoas, tem toda uma legislação, você tem que estar em vários estados, você tem que estar em vários municípios, tem toda uma regra para ser seguida. Isso já tinha começado a extrapolar São Paulo também. E daí tem aquela triste votação, quando o Mário Covas encaminha 4 anos de mandato para o Sarney, que era o mínimo que a gente devia de resposta para a população. Nós tínhamos ido para a rua fazer campanha das diretas. Esse grupo tinha liderado de início e depois foi uma unanimidade, né, menos a Arena, PDS, eu já nem lembro, eles trocam tanto de nome que eu não me lembro como eles chamavam, era Arena. Liderado a briga pelas diretas e vai dar que mandato? O mínimo que você pode fazer, já que nem na Constituição a gente conseguia fazer eleição no dia seguinte, era dar um mandato tradicional de 4 anos. E o Mário Covas foi derrotado pela própria bancada do PMDB, que votou 5 anos para o Sarney. Nesse dia ele estava desautorizado, se é que alguém desautorizava um homem como o Mário Covas, mas já não era o líder que ele queria ser. Nesse dia ele sai da liderança e logo depois nós fundamos o PSDB, estava tudo pronto para ser fundado. E aí, das coisas que eu me orgulho na minha vida, sem a mínima modéstia. Eu não conheço na história política, pelo menos do século XX, no mundo, um partido que tenha saído do poder para se refundar em busca da sua coerência, do seu compromisso com a população. E foi isso que nós fizemos no PSDB. Saímos do governo estadual e federal. Eu não conheço quem tenha feito isso. Eu tenho a impressão até que a população de São Paulo reconhece isso. Tanto que todo candidato do PSDB, a votação ainda... saiu tudo aí. Bom, então em 89, Mário Covas se candidata à presidência da República, não consegue, e no segundo turno acaba dando apoio ao presidente Lula. Como é que foi esse apoio? Olha, foi uma discussão grande, né, no partido, e a discussão era, apoiar o Lula era óbvio, nós sabíamos quem era o Collor, mas o quanto se envolver na campanha, que preço a gente pagaria no governo. E a leitura aqui em São Paulo era de que a população, até porque o Lula ia ganhar a eleição, né, ganhava em São Paulo, que a população ia entender e que a população paulista teria uma tendência mais progressista, vamos chamar assim. O que aconteceu foi que no ano seguinte eu presidia o diretório do Jardim Paulista, que coincidentemente era o diretório do Mário Covas. E é um diretório onde tradicionalmente, desde o MDB, antes do PMDB, em qualquer eleição, no tempo que lá atrás, em 66, auge da ditadura, né, o MDB lutando para fazer os seus deputados, sempre a gente ganhava eleição. O perfil nosso, lá atrás o Montoro, depois passando por outros deputados e senadores, o perfil dessa região, que pega ali a Nova Conceição, Itaim Bibi, chega na Paulista, parte do Jardim Europa e do Jardim América,
O perfil do eleitor ali vota, desde a da época da ditadura, no perfil de candidato que nós apresentávamos. Então, o que nós dizíamos era, é o que a gente chama de puxador de voto. E você não pode ir para uma eleição desprezando o seu núcleo de voto. Você tem que consolidar e tentar ampliar. Toda vez que você abandona isso, você não amplia. Então, a minha leitura, da minha região e dos diretórios centrais de São Paulo, que tem uma massa de votos muito grande, porque a mesma leitura, você passa do Jardim Paulista para Pinheiros, para Perdizes, para Indianópolis, a minha leitura era, nós vamos pagar um preço no ano que vem pelo apoio ao Lula. Porque é um eleitorado que vota no nosso perfil, mas se não formos nós, a tendência dele é mais conservadora. E eu cheguei a discutir isso pessoalmente, em 30 segundos eu falo, eu cheguei a discutir, parece até, com o Covas, quando a gente sai da reunião do partido, a sede era na 9 de julho, e ali se fechou que ele iria ao comício do PT no dia seguinte, um dos comícios que havia em São Paulo. E eu ainda brinquei, porque tinha uma escada, era um salão assim, num segundo andar, no fundo, tinha uma escada externa, eu ainda brinquei, falei, o senhor não sabe a vontade que eu tenho de pôr o pé na sua frente para você quebrar a perna, que aí não pode ir no comício amanhã. E ele falou para mim, você está errado. E eu falei, posso estar no conjunto, mas no Jardim Paulista a gente pode ver o ano que vem, na eleição. E passou um ano, na eleição de 90, quando nós, aquela época era eleição manual, tinha aquela apuração que não acabava nunca, né? E o Jardim Paulista, ele apurava no ginásio do Ibirapuera só o Jardim Paulista. Então, os resultados eram muito claros pra gente, qualquer análise você ia fazendo no correr do dia. E nós estávamos lá acompanhando, fiscalizando. Era uma região onde a gente não saía um minuto de perto das urnas que estavam sendo apuradas. E ele chegou, ele corria as apurações, e aí eu tinha levado o mapa da eleição anterior. E porque ele chegou a me dizer, lá no 9 de julho, você acha que o meu eleitor vota no Maluf? E lamentavelmente, no Jardim Paulista, em 90, ele tinha tido uma queda de votação comparativamente a presidente, que nos surpreendeu, foi talvez na nossa história ali de eleição um dos desempenhos. Estou falando quando nós entramos para ganhar. Tem eleições que você entra para disputar, para dar recado político, mas sabendo que você vai ter dificuldade. Foi o nosso pior resultado, o pior resultado dele na região, sempre, na história dele, e os votos estavam no Maluf. O PT não cresceu na proporção que nós perdemos. Uma parte disso você atribui ao apoio explícito dado ao Lula em 89. Não tem dúvida. Na rua, na campanha, nós éramos cobrados. Agora, era uma questão de coerência. Era uma das grandes qualidades dele e eu acho que do PSDB. O PSDB pode ser acusado de uma porção de coisas, mas existe um compromisso maior que a gente cumpre sempre. Bom, aí finalmente, quando em 94 ele é eleito, foi uma festa. Uma festa com aquele temor, porque parece um karma pra gente, né? Quer dizer, era até aquele momento, porque depois Geraldo Alckmin e o Serra não cumpriram o karma, mas até aquele momento parecia sempre que a gente ganha a eleição é para consertar. Assim como o Montoro assumiu o Estado, né? Um Estado absolutamente naufragado, né? E ele remonta. E 8 anos depois o Mário Covas assume. Não que os governos anteriores não tenham feito obras, ou ninguém é todo errado, eu não sou maniqueísta, mas principalmente com relação a finanças públicas, parecia um karma, né? Em 94 o Estado estava quebrado, né? Quebrado. E em 98 ele é reeleito, mas ainda tem que ir para segundo turno. Foi meio difícil essa reeleição. Isso mostra que o eleitor paulista, ele critica, né? Eu acho que o PSDB tem dado respostas, tanto que tem ganho as eleições, mas não é pelos belos olhos do PSDB não, e nem falando que há 20 anos atrás fulano estava no exílio e ciclano era isso. Eu acho que o eleitor paulista, ele vem em cima. Ele vem em cima. E a administração mereceu. Também o cair
do Mário Covas, eu que não gosto de ficar falando em carisma, mas o carisma dele não pode ser descartado. Eu acho que o Geraldo Alckmin se elege porque deu conta do governo Mário Covas, cumpriu a risca e era um grande governo. Mas acho também que ele também tem um mérito, ou seja, de ter aproveitado o tempo que ele ficou próximo ao Mário Covas. E a população entendeu isso. E eu acho muito interessante, foi um aprendizado para nós políticos, a legitimidade que o Geraldo vai. A população confere ao Geraldo até para mudar de rumos, se quisesse. Até a eleição, ele é o sucessor do Mário Covas, ele tem que cumprir tudo, né? Aliás, uma pessoa muito ética não seria diferente, imaginaria que não fizesse assim. Mas a partir da eleição, ele já tem legitimidade. O quanto dessa eleição é fruto da herança Mário Covas e o quanto é fruto dele ter dado conta dos 2 anos, é difícil de dizer. Mas se ele não tivesse dado conta, eu tenho certeza que a população de São Paulo também diria: traiu o Mário Covas, não merece continuar, ou não é competente, tá certo? Eu acho essa eleição do Geraldo uma coisa interessante do ponto de vista sociológico. O quanto é dele, que tem seguramente, né, e o quanto de herança. Não vamos saber nunca. Há os que dizem tudo é herança do Mário Covas, há os que dizem nada. Eu acho que não vai saber nunca. Mas até isso o Mário Covas deixou pra gente, né? Uma questão. Bom, e qual foi o papel da família, a participação da família do Mário Covas na atuação política dele? Olha, essa é das coisas que eu também gosto de falar. Eu tenho o maior respeito, o maior carinho pela família toda, cada um no seu estilo. Dona Lila, aquela pessoa forte, uma pessoa que se impunha, né, com a própria presença quando falava, e com a atuação política, né? Uma das coisas que eu gosto não é ser cortadora de fitinha, com atuação política, mas sempre deixando muito claro, né? Eu sou o complemento ao que ele faz, quer dizer, o candidato é ele, porque primeiras damas e as mulheres de candidatos e as mulheres parlamentares têm e merecem, né, respeito, elas têm espaço, etc. E tal. Dona Lila tinha uma personalidade, uma atuação que fazia com que isso se ampliasse e extrapolasse, mas era sempre dentro do projeto Mário Covas, sempre dentro. Ela conseguiu fazer essa complementação. Pois nós temos, vindo de cima para baixo, o Bruno, começando essa carreira, votei no Bruno com muita expectativa. Acho importante que os exemplos, o Bruno Covas, os Montoro, que os líderes que puderam deixar sucessores, eu não tenho nada contra isso, pelo contrário, eu acho que a permanência e a evolução de ideias nas quais a gente apoiou, e acho que o Bruninho vem saindo muito bem. E o Zuzinha e a Renata, eu acho que também tem papel político, né? A Renata, com uma atuação própria dela, principalmente em Santos, né? Coordenou um dos comitês, uma das campanhas, que eu já nem me lembro qual, que foram tantas na Avenida Brasil. Eu participei desse comitê, ela com muita competência, uma pessoa muito bem-humorada. E o Zuzinha, ele teve um momento que eu considero especial, que não é nem visto pela população. Uma época que o Covas era senador e ele tinha um escritório político na Rua Estela, e que o coordenador do escritório foi o Zuzinha, que até aquele momento não se metia muito em política. E ele foi um grande coordenador, foi dos bons momentos do Covas internamente no partido. O Zuzinha é uma pessoa que é capaz de articular, que conversa com todo mundo, bem-humorado também. E, engraçado, eu falei bem-humorado duas vezes, a gente fala Mário Covas, nunca pensa na expressão bem-humorado. E foi um bom momento. Então, eu acho, e não sei avaliar do ponto de vista pessoal dele, mas que politicamente a família acrescentou para ele. E a gente conhece histórias assim desastrosas de família só atrapalhar, não preciso contar, todo mundo lê jornal, tem recente e antiga, né? Tem recente que dá até polícia.
Mas eu acho muito importante, é das coisas que eu gosto do Mário Covas. Essa coisa da família estar junto, ter tido a importância que teve. Então vamos falar agora do seu último encontro com o Mário Covas. Olha, meu último encontro com ele foi no tal do jantar do rei da Espanha. E ainda bem que eu aceitei o convite. Estava vendo a greve dos professores, né, que atrasando tanto os últimos dias dele, que propiciou falas tão pouco políticas. Não vou dizer nem polida, porque isso é um problema de ter educação, não ter educação. As pessoas confundem um pouco, às vezes acham que democracia é falta de educação, e não é nada disso, né? Aquela fala horrível daquele senhor horroroso do PT, que não vou nem citar aqui. E absolutamente despolitizada com relação a pedradas, ou cadeiradas no Mário Covas. E a gente acompanhava aquilo com muita preocupação, seja fosse política, fosse pessoal, né? Ele já estava tão doente. E eu queria contar duas coisas do final dele. Tá. Tem um fato que, obviamente, eu nunca perguntei para a dona Lila, eu jamais perguntaria. No Natal, que ele estava no hospital, e que o pessoal todo, o gabinete dele montado lá embaixo, eu sabia que mandavam muitos presentes para ele, que mandavam pastel, aquela coisa que mandava pastel, e eu achava muito legal a reação da população, né? Mas um dia eu vi uma caixa, que agora é comum, né? Sabe essas caixas que o pessoal põe pimenta, louro, figa, contra mal olhada? Mas a caixa que eu vi era tão bonita, e ela misturava religiões. Eu tinha santinho, tinha coisa do zen budismo, tinha coisa de candomblé, não sei o que. Então, eu sabia que ele não ia ver, mas eu peguei e mandei um bilhetinho. Comprei a caixa, e pus um bilhetinho, olha, não creio em bruxas, mas que elas ai, né? E depois, uma das pessoas próximas dele me disse que mostravam todos os presentes para ele, e eu não sei se essa história é só gentileza comigo, mas eu gravo como se fosse verdadeira. E que ele teria dito, na hora que estavam saindo com os presentes, deixa a caixa da Cristina um pouco debaixo da cama. E essa é uma coisa que, se é verdade, e se ele achou que ali podia ter uma bruxa que ajudasse, e me faz bem saber que ele, num segundinho, achou que uma coisa vinda de mim podia ajudar. Mas isso foi depois do meu último encontro. O meu último encontro foi no jantar, e a gente, como eu estava falando, né, preocupado com a história dos professores, ele tinha dado aquela aula para o país, do eu vou entrar e vou entrar sem polícia. Isso é uma aula de exercício de poder. Eu me lembro da resposta dele ao Antônio Carlos Magalhães, quando o Antônio Carlos falou. Eu chamava para a tropa de choque, entrava, e que ele for com a tropa de choque, qualquer um entra em qualquer lugar. E se eu não puder entrar, eu não sou governador de São Paulo. E eu me lembro da aflição da gente ao ouvir na televisão, e vi tantos amigos na volta. Tantos amigos. Se as pessoas acham que ele tinha segurança, tinha, mas a segurança de amigos. Eu me lembro do Tião, do Oswaldinho, do Fernandinho Paduro no jogo. E aquela gente, que exercício de democracia é você agredir um governador legitimamente eleito? Aí no jantar, eu queria falar para ele rapidamente, porque ele passou cumprimentando as pessoas. E aí eu disse para ele, eu não devia nem gravar isso que eu vou gravar agora, tá? Mas é a história. Eu falei para ele, governador, o senhor vai enfrentar os professores de novo, que continuavam acampados? Ele disse, vou. Ele disse, não sei, dependendo da situação. Eu falei para ele, eu acho que há um problema político aí, e que o senhor sabe tanto quanto eu, mas que a gente precisa chamar cada vez mais a atenção sobre a importância política da sua entrada, né, do exercício de poder. E ele disse, mas esse é o motivo de eu ir. Aí eu disse para ele, então a próxima vez que o senhor for, o senhor pede para alguém me ligar, porque eu e mais 3 ou 4 mulheres vamos com o senhor. Porque aí a gente sai com o senhor, porque se vier uma pedrada ou uma cadeirada, o senhor já deu ibope. É isso que eu não devia falar, né? Agora, uma cadeirada numa mulher vai dar mais ibope ainda, né? E ele deu risada. Ele falou, você está falando sério? Eu
falei, mas quando é que eu não falei sério com o senhor? Eu falei, um pouco com ele. Eu estou falando sério, só preciso de tempo para chamar as pessoas. E se me der tempo, eu bato 30. Mas 3 ou 4, meia hora a gente encontra o senhor. E ele brincou, virou para o Oswaldinho Martins. Não sei nem se o Oswaldinho lembra disso, claro que não lembra, né? Não tem. Não é a marca, ele foi para mim e disse assim, Oswaldinho, põe aí que a Cris Mazagão quer entrar na turma da porrada. E esse foi meu último encontro com ele. Se eu soubesse ou não soubesse que era o meu último encontro com ele, eu acho que a conversa ia ser a mesma, porque era o que era importante para ele ali. Até porque eu não sei o que eu falaria se fosse meu último encontro. Eu também uma vez brinquei com ele, tem 4 coisas que eu quero falar para o senhor, depois que o senhor sair do governo. Eu brinquei e falei assim, eu quero falar 4 coisas que eu quero falar para o senhor quando eu voltar a chamá-lo de você. Depois que ele assumiu o governo de São Paulo, virou senhor, né? Nunca pediu, nenhum deles nunca pede, mas para nós é inerente, né, a importância de ser governador desse estado. E ele falou para mim, por que você não fala já? Eu falo, parece que eu estava sentada conversando com ele, era sempre encontros, né, em campanha, no partido. Eu falei para ele, há coisas que não se fala do governador de São Paulo, mas eu preciso falar. Não falei. Não falou? Não. Não falou naquele dia? Nunca mais eu vi. Não, e naquele dia ele era o governador de São Paulo. Eu continuaria respeitando o governador de São Paulo. Não que a pergunta fosse... E o que é? Quais seriam as 4? Então eu vou perguntar para ele em cima. Que eu tenho certeza que ele está lá seguramente tentando organizar, porque deve ser um caos, né? O que tem de gente ali. Eu acredito no ser humano, imagino que o céu está cheio de gente, então eu imagino que ele está tentando ajudar por ordem em cima, mas vou perguntar para ele. Coisas de política, as 4 coisas de política. E ele ficou me devendo. Ele ficou me devendo uma ida ao estádio. Que é a primeira coisa que eu ouvi dizer para ele. Ele chegou a combinar, ele era na época só senador, combinar comigo, ele falou, você pode comprar as entradas, nós vamos ao estádio domingo. Ele é santista roxo, eu sou São Paulina doente, sou de uma família de São Paulinos doentes. Eu vou ao estádio há 40 anos, desde a época que a mulher não ia ao estádio. Fui ao estádio grávida de 9 meses. E aí ele combinou aí num sábado, assistir um Santos São Paulo, no momento que São Paulo estava bem e o Santos não. E ele falou, eu vou. Comprei as entradas. E aí ele mandou me telefonar no sábado, pedindo desculpa, isso tinha surgido uma emergência e não foi ao estádio, mas ele ficou me devendo. Essa ida é a única dívida do Mário Covas comigo, porque tudo que eu esperava dele enquanto no exercício de todos os mandatos, eu acho que ele cumpriu. E parece pretensão, né, dizer Mário Covas não me deve nada. Eu acho que os políticos, e ele sabia bem disso, eles devem sim prestar contas aos seus eleitores, aos seus apoiadores, né? Aos que vão pelas suas ideias e não por interesses pessoais, que não é o caso de ninguém que cercava o Mário Covas. Talvez por isso ele tenha tido essa trajetória tão boa. Também está cercado de gente que acreditava na mesma coisa que ele. A família e a assessoria. E qual foi assim, o legado do Mário Covas? De que é possível fazer política com seriedade, de que é possível cumprir seus compromissos no exercício do poder, de que é possível saber o que a população quer. Saber o que a população precisa não é difícil, certo? Você tem indicadores, mas saber o que ela quer, e eu acho que ele sabia. É saber, acho que mais do que tudo, de que quando você faz política, você está sujeito a ser, principalmente nesses últimos tempos, com tanto escândalo, né, com tanto descrédito, que você pode ser confundido com o lado ruim, que você pode ser nivelado, e ele foi tantas vezes, injustamente, obviamente. Eu acho que o legado dele é principalmente isso, né, de que há que lutar pela liberdade. Um homem que foi convidado para ser ministro da ditadura e não aceitou.
E talvez o que mais me atrai, eu tenho, antes de mais nada, essa necessidade de lutar pela liberdade do ser humano e, por consequência, né, por democracia. Você falou dele ter sido convidado para ser ministro durante a ditadura, também teve o episódio dele aconselhar ou vetar a ida do Fernando Henrique para o Ministério do Collor. Não vou falar. Tá bom. Então tá bom. Obrigada. Você me sacaneou. Você não